Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité desta quinta-feira, 25 de junho. Tudo bem por aí, Kleber? Bom dia, Rê. Tudo bem e você? Tudo certo. Kleber, as bolsas japonesas bateram suas mínimas da semana devido ao temor de novos casos de coronavírus no Japão, a gente falou sobre isso no episódio anterior, e também impactadas com o recorde de casos em 24 horas dos Estados Unidos. A preocupação maior veio ontem, de basicamente 3 locais, Estados Unidos, Alemanha e Japão, que foi notificado, novos casos, um aumento de casos. Os Estados Unidos teve, de novo, um número muito alto, com mais de 30 mil infectados em 24 horas depois de quase 2 meses. Isso preocupou bastante. Algumas regiões, como por exemplo no Texas, as autoridades locais informaram que as unidades de tratamento, as UTIs, já estavam de novo próximo da sua capacidade. Os casos também acabaram acelerando em regiões como a Flórida, também da Califórnia. E a gente olha para isso com muita preocupação, o mercado olha com isso com uma preocupação muito grande, com aquela onda, que seria a segunda da pandemia da Covid-19, afetando essas regiões super importantes, e que o impacto pode trazer um atraso ainda maior na recuperação da atividade econômica das regiões. Então, ontem a gente teve uma queda muito grande nas bolsas internacionais, afetou também o nosso mercado aqui, mas por enquanto, na manhã de hoje, depois do fechamento na madrugada ali da Ásia, onde o Japão caiu 1,22, como você falou, a gente já vê uma aceleração um pouquinho melhor dos investidores, reduzindo essas perdas, A Europa já opera ali bem próximo à estabilidade, o futuro dos Estados Unidos, apesar de operar em queda, dá sinais de que pode não ter um dia tão ruim quanto ontem, mas a gente tem que acompanhar ainda como que vai ser o desdobramento disso depois de tantos indicadores que a gente já teve nessa manhã, Pois é, isso que eu ia te perguntar, Kleber. Saíram indicadores importantes tanto aqui como nos Estados Unidos e referentes ao PIB brasileiro. Sim, a gente teve, primeiro até falando um pouquinho de ontem, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele veio com a projeção dele sendo revisada, e aí quando a gente fala de PIB Brasil, eles revisaram para um número realmente muito ruim para 2020, passando aí para 9,1% de retração da economia brasileira, segundo a análise do FMI. Isso ajudou a deteriorar um pouco o humor dos investidores ontem ao longo do dia. A gente acabou fechando a bolsa aqui com queda de 1,66, só não foi tão ruim exatamente por causa das empresas exportadoras, que acabaram tendo valorização por causa da alta muito forte do dólar, que ontem subiu 3,33, e também pelas empresas ligadas ao setor de saneamento, que a gente comentou ontem, que acabaram sendo beneficiadas com a expectativa da votação que aconteceria no Senado à noite, Mas aí quando a gente olha para PIB ainda aqui no Brasil, o Banco Central apresentou hoje o relatório trimestral de inflação dele, onde ele coloca também a projeção do PIB. E ele apresentou a expectativa de queda de 6,4% para o PIB em 2020 e para um IPCA esse ano de 1,90%. Essas projeções vêm em linha com o que o mercado já vem também projetando, as principais instituições, bem distante aí da projeção um pouco pior que vem fazendo o FMI, mas sem dúvida que são números que a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas projeções, porque alguns estão... Por que os números são tão diferentes? O FMI projeta que a gente vai demorar mais para conseguir recuperar a atividade, enquanto localmente a gente tem uma expectativa um pouquinho diferente, por isso dessas diferenças, mas todas elas ainda são muito ruins, E a gente teve números também importantes saindo nos Estados Unidos agora pela manhã. Saiu a terceira revisão, a terceira estimativa do primeiro trimestre para o PIB nos Estados Unidos, veio em linha com o resultado, que é de 5% de retração no primeiro trimestre. Lembrando que esse número nos Estados Unidos ele já é anualizado, então não é só o fechamento do primeiro tri, mas é
o fechamento do primeiro TRI anualizando seria uma queda de 5% da economia norte-americana. E saiu semanalmente o mesmo número que a gente sempre apresenta aqui, dos novos pedidos de seguro-desemprego, que vieram um pouco acima do esperado nos Estados Unidos. O número veio muito forte ainda, né, de 1,480 milhão de novos pedidos de seguro-desemprego. O número é a 14ª semana consecutiva que fica acima de 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, para mostrar que a economia ainda está realmente numa situação bem difícil, né? Ainda tem muita coisa para conseguir recuperar, e ele veio um pouquinho acima do que era o esperado, que era de 1,32, tá? Então, são números que, apesar de esperado, são muito ruins, né? Quando a gente fala esperado, não quer dizer que se ele vem um pouquinho pior ou um pouquinho melhor, isso seja positivo ou negativo. O número em si que é importante, e o número é muito ruim, né? Então, todas aquelas medidas que são esperadas de novos estímulos, de pacotes que venham do governo norte-americano, do próprio Banco Central dos Estados Unidos, possam amenizar um pouco essas preocupações para essa recuperação, mas aí a gente abre aqui um parênteses, né, desde que não se tenha uma segunda onda da Covid-19, que ainda não é esperado, mas que esse é o eixo central para que a gente tenha a recuperação tão importante para as economias aqui, e lá principalmente. Verdade. Quando a gente fala desse comparativo, né, Kleber, que você estava mencionando, os números de fato são muito ruins, e quando a gente fala se era esperado, se não era, se está em linha com a expectativa, é muito para trazer a visão se o mercado estava com a visão correta dos rumos que as coisas estavam tomando, ou se uma visão muito distorcida. E quando ela é muito distorcida, isso acaba impactando em outros indicadores, acaba impactando no índice da bolsa e tudo isso mais, né? Então, é mais para trazer esse comparativo que a gente faz essa base de comparação para dizer se estava em linha ou se não estava. Mas o número em si, ele fala sozinho, né, Kleber? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente olha para o mercado agora, né, são 10h30 da manhã, quando a gente vê o mercado futuro americano que vai abrir agora, ele opera em queda nesse momento, né, na casa ali de 0,60% de baixa no mercado futuro. As bolsas na Europa, pelo menos agora, operam mais próximo da estabilidade, os principais índices já até positivaram, né, já estão em campo positivo, com uma expectativa de que essa segunda onda não aconteça. É aquilo que a gente vem falando, né? O nível de volatilidade é muito alto por causa da incerteza que ainda se tem sobre tudo isso, né? Mas se a gente tivesse que olhar para quinta-feira em si, como ela abre essa parte da manhã, ela dá sinais de que pode ser um dia um pouco mais calmo do que foi o anterior, que foi realmente bastante pesado aí para o investidor. Aqui, só para fechar essa parte da manhã, o Ibovespa nesse momento sobe 0,5% a 94.850 pontos, e o dólar vai tendo uma queda aí de aproximadamente 1%, sendo cotado a R$ 5,29. Beleza. Gente, o Kleber até falou há pouco a respeito do marco regulatório do saneamento básico, que o Senado deveria votar ontem. O Senado votou ontem esse projeto. No episódio anterior, a gente explicou para vocês o que ele significa, o impacto que ele deve ter, e a partir dessa votação, esse assunto ele passou a ficar muito mais em alta em relação à relação com investimentos, relação com atrair investimentos para o Brasil e todos os impactos no mercado financeiro, bolsa, ações e por aí vai, que o projeto ao longo da sua execução poderá trazer, que é o que a gente conversou com vocês no episódio anterior. Essa medida das melhorias e de uma universalização do saneamento, elas passam a valer assim que o projeto for sancionado pela Presidência da República. Então, fiquem atentos a esse assunto. Se quiserem ouvir de novo o episódio para recuperar aí para todo esse impacto e todos os desdobramentos, vale a pena, porque vocês vão ouvir falar muito disso daqui para frente. Ainda em Brasília, Kleber, as discussões agora também giram em torno da prorrogação ou não do auxílio emergencial concedido à parte da população que perdeu renda com a pandemia, ou uma substituição do programa Bolsa Família para atender parte dessas pessoas, né? É uma discussão que está girando em torno da questão política e também da questão econômica de impacto no orçamento.
Política e financeira, você falou muito bem, né? Então, hoje as autoridades fazem conta para saber qual medida seria a melhor, né, a mais eficiente, tanto para a ajuda das famílias e das pessoas ainda para esse período que a gente passa provavelmente a calcular pelo menos mais 2 ou 3 meses, pelo menos, né, de pandemia e de quarentenas, de reabertura das atividades. Então essas ajudas seriam muito necessárias. Do outro lado, como fazer, como executar isso, se vai se fazer mais 3 pagamentos dos mesmos R$600, esses R$600 são possíveis de serem pagos pelo governo nesse momento, né? O quanto que seria o déficit que aumentaria se for esse número, se for menor. Então, Rodrigo Maia já vem se posicionando, Paulo Guedes também vem conversando com os demais integrantes, né, da cúpula de todo o Ministério ali da Fazenda, inclusive com Câmara e também com o Senado, para chegar num consenso. O que é fato é que tem que se fazer realmente algo para ajudar as pessoas ainda nesse período, porque já foi comprovado que foi essa medida que fez com que o brasileiro, principalmente ele de baixa renda, sem renda principalmente, conseguisse passar por esse período que a gente vem aí atravessando. Então é super importante para que... Ontem a gente falou de medidas do Banco Central para ajudar empresas a se sustentarem, né? Mas sem dúvida nenhuma as pessoas físicas também precisam, e a gente espera que cheguem-se aí a uma conclusão nas próximas, talvez, horas ou dias, para que seja liberado aí esse novo pacote de ajuda às famílias, pelo menos por esse período que a gente ainda não tem definido, mas sabe que quando a gente olha para São Paulo, né, olhando para o estado de São Paulo, já começa-se as discussões já mais fortes de reabertura, né, de algumas atividades, de alguns setores. Isso vai se estendendo pelo Brasil, mas muitas regiões não podem. São Paulo teria uma vantagem por uma questão de ter melhorado muito a sua situação de saúde pública, né? As UTIs que chegaram a ter 90% da capacidade tomada, hoje estão próximo de 65%, 67%, então isso aliviou um pouco a questão de saúde, mas que seria o que dá força para a reabertura das atividades. Só que tem que se avaliar tudo isso para tomar uma decisão realmente que não corramos o risco de aumentar o número de casos e inclinar ainda mais a curva da Covid. No caso de São Paulo tem até, se for pensar, uma contradição nos dados, né? As UTIs estão com um pouco de fôlego e do outro lado o número de mortes e de casos cresce. Então tem que se pensar no argumento mais válido, né? É uma decisão bem difícil e bem delicada, porque muita gente, né, Kleber? É uma população gigantesca, então... Bom, a gente já falou aqui no podcast algumas vezes sobre os impactos da pandemia nas companhias aéreas. E a Gol, uma das que foi fortemente atingida pela queda na demanda de voos que a pandemia causou, ela negocia um acordo com o governo federal para que a União compre passagens aéreas, um valor aí estimado em cerca de 100 milhões em passagem. E também tem uma expectativa de um pacote de apoio financeiro do BNDES que incluiria a Gol entre as empresas beneficiadas. É um fôlego, né, Kleber? Mas não é só a Gol, tem várias companhias aéreas e todas estão nessa mesma situação. A Latam, inclusive, fora do Brasil, já chegou a pedir recuperação judicial. O setor ele passa por um problema muito grave globalmente, né? A gente vê as empresas nos Estados Unidos passando por dificuldades. A própria American Airlines já fez um programa e um acordo para conseguir tomar um empréstimo, aonde ela vai deixar como colateral, né, como garantia as milhas, o programa de milhas que ela tem para conseguir sustentar esse empréstimo, que é um empréstimo para salvar a companhia, né, e os empregos. A situação ela é grave no mundo inteiro, inclusive, obviamente, aqui no Brasil, né? O número de voos teve uma queda aí próximo de 90%, então não precisa nem entrar em detalhes o quanto isso impacta o setor, e é um setor extremamente necessário. A gente não vai dizer que é uma necessidade básica, mas é uma necessidade extrema que você tenha uma malha aérea funcionando e tendo capacidade de atendimento para tudo aquilo que a gente precisa, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, para os negócios, para os carregamentos que são feitos via aéreo também. Então é uma cadeia muito grande que envolve diversos setores, né, diversas atividades.
Então, é extremamente importante que a gente tenha as companhias conseguindo operar, né? E não adianta você ter uma boa operadora ou duas boas companhias, você precisa ter um número X que atenda a demanda que a gente tem quando tudo voltar ao seu, abre aspas, né, renovo normal. Então a gente, sem dúvida nenhuma, tem que, primeiro, torcer para que a gente tenha a capacidade, de reformulação de gestão dessas companhias após tudo que está acontecendo, né? 2, que eles tenham o fôlego necessário para conseguir passar por esse período. Tanto, a gente fala só dos empregos, né, mas a gente tem que também pensar na manutenção das aeronaves, né, no investimento que tem que ser feito. É um setor que tem que ter um nível de segurança sempre com o mais alto padrão em todos os sentidos, né, porque a gente está falando de companhias que carregam aí 200, 300, 400 pessoas ao mesmo tempo em um voo. E a manutenção é muito importante, as máquinas têm ficado paradas, as máquinas, as aeronaves têm que ter todo aquele acompanhamento que tem um custo muito alto, né? Desde o custo de instalação, de estacionamento, de equipe, de compra de equipamento, ou seja, tudo aquilo que envolve o setor é um custo muito alto, e a retomada, sem dúvida, vai ser devagar também, né? As pessoas vão voltar a voar e voltar a utilizar o serviço também. Os 90% que caiu não vai voltar assim que tudo se normalizar, né? Então tem um período muito grande aí para que as companhias se recuperem. E aí o investidor, quando a gente olha lá na ponta, né, tem operado muito os papéis da Gol, os papéis da Azul, né, que tem tido uma variação enorme, né? Mas é importante que o investidor só faça operações com ações dessas companhias se tiver um acompanhamento realmente de um analista, de um responsável que consiga fazer uma avaliação e estudar se aquilo vale para a sua carteira, porque hoje se torna muito especulativo, né, o investimento nessas ações ou nessas empresas, uma vez que tem que se olhar para a capacidade de recuperação dela e para o longo prazo, e também ver se aquele risco cabe para a sua carteira. Porque a gente tem visto uma demanda muito grande por investidores querendo saber se investem ou não em papéis dessas empresas. Sim, as empresas são boas, são excelentes, vale a pena, mas tem que fazer uma análise muito criteriosa para saber se cabe no seu perfil e no risco que ele quer para o seu patrimônio. É verdade. Até porque, né, Kleber, outro dia eu estava lendo que teve uma empresa de ônibus que começou a readequar os seus veículos, e em vez de ter 2 corredores de 2 poltronas de cada lado, teria 2 corredores de 1 poltrona e um intervalo maior entre elas para aumentar o distanciamento entre os passageiros. Nada garante que a operação das companhias aéreas, quando se for retomando aos poucos o uso das pontes aéreas e os voos domésticos e por aí vai, nada garante que a operação vai ser como era antes da pandemia, de se lotar um voo com 200 pessoas para se ter uma oferta melhor de passagem e um ganho maior para a companhia, né? Talvez isso também tenha que mudar. Talvez um voo de 200 pessoas passe a ser até proibido. E aí, como é que vai se garantir que a empresa passe a ter lucro, que ela consiga operar do jeito que ela opera hoje? Tudo isso é desconhecido ainda, né? Sim. Por isso que todos os setores e todas as empresas que os investidores quiserem fazer seus investimentos nessas companhias, hoje é o momento dele realmente avaliar todos os riscos e se ele tem a capacidade de, tá bom, eu vou fazer um investimento nessa empresa ou no papel de tal companhia. A gente está falando aqui de companhias aéreas, mas a gente pode falar de vários setores, só que ele pode sim ter uma safra, um período muito ruim para carregar esses papéis. Ele está disposto, está dentro daquilo que ele tem de objetivo, né? E a gente vê investidores muito grandes como Warren Buffett lá no começo do ano dizendo que um dos grandes erros foi a aposta, né, o investimento em companhias aéreas. Ao mesmo tempo, ele mesmo diz que continua apostando na recuperação do setor e principalmente da economia norte-americana, mas ele tinha o percentual adequado, segundo ele, dentro daquilo que ele fazia de gestão naquele setor. Então ele pôde zerar, realizar o seu prejuízo para voltar no momento que ele entendesse que fosse mais interessante. Então essa dinâmica é importante para que o investidor não entre só numa onda, numa demanda de informações que vem sem realmente um embasamento
para ver se aquilo faz sentido para ele. Procurar o especialista que vai ajudar nessa análise também, né, Kleber? Sem dúvida, isso é super importante. Então tá, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta. Muito bom, amanhã de volta com nosso café com canelas. Boa. Amanhã eu também vou trazer uma dica de café, viu, Rê? Opa, gostei. Então tá, traz amanhã que na próxima sexta é mais cultural do que de café, né? Quando a turma puder viajar de novo aí, mas amanhã eu conto. Tá bom, beleza. E pessoal, quero fazer um convite bem especial para quem, enfim, tá ouvindo o podcast, tem interesse por investimentos, que é o da live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, porque o assunto será os conflitos de interesse nas recomendações de investimento. Ou seja, não tem almoço grátis aí, tá, pessoal? Então, se eu fosse vocês, não perderia esse papo. Vai ter o Constantini, que é diretor executivo do Itaú, que já esteve aqui no podcast. Também diretores do Itaú Personalité. Acho que vocês vão ter um papo bem bacana para acompanhar, vão poder interagir com eles também ao vivo ali na live. Então, fica o convite, já que tá todo mundo em casa e esperamos que possam ficar em casa se cuidando. Então, fica o convite para a live e para o nosso episódio dessa sexta-feira no Café com Canelas. Até amanhã. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.